Olá pessoal, bem-vindos ao curso de programação de computadores. Essa é a terceira parte do curso e eu vou apresentar para vocês os fundamentos de um programa de computador nas linguagens Python e Java. Ou seja, nessa parte do curso a gente vai entender como implementar todos os fundamentos de um programa de computador em cada uma dessas linguagens, tanto em Python e logo em seguida também em Java. Porém, antes de eu começar a mostrar esses fundamentos de um programa de computador nessas duas linguagens, eu achei interessante apresentar para vocês a razão que motivou a minha escolha por essas duas linguagens. Né? Essas duas linguagens, tanto Java quanto Python, são linguagens muito adotadas tanto pela indústria, né, pelas empresas, como também pela academia, né, pelas universidades. Então, as pessoas que trabalham com linguagem de programação, normalmente, nesses dois universos, preferem utilizar essas duas linguagens. E eu vou tentar mostrar alguns recortes que confirmam, né, essa minha percepção, não só uma percepção pessoal, como também vai confirmar ela através de dados, né, de uma pesquisa que eu fiz em setembro de 2023. A primeira pesquisa que eu fiz foi com um índice de popularidade, uma ferramenta chamada PYPL, né? Que é um acrônimo para Popularity of Programming Language. E o que seria a popularidade de uma linguagem? No caso dessa ferramenta, a popularidade seria medida, esse índice, esse cálculo que classificaria a popularidade das linguagens, seria baseado, né, calculado a partir do número de buscas que são realizadas de tutoriais na linguagem Python e de tutoriais na linguagem Java. Ou seja, quanto mais uma linguagem de programação é pesquisada, mais popular aquela linguagem é considerada. Então, neste caso, usando esse critério aí de, de frequência, né, com que com tutorial de uma linguagem é pesquisado no Google, a linguagem Python está em primeiro lugar, nesse recorte que eu fiz em setembro de 2023. Em segundo lugar está Java. Então, isso já deixa claro aqui para a gente que entre as 10 linguagens mais utilizadas, mais populares no mundo, seguindo esse critério, esse índice, Python e Java está entre as duas primeiras. Tá? A segunda ferramenta, que é a que eu historicamente costumo mostrar para os meus alunos, é a TIOB, né? Eu costumo chamar de TIOB. Não sei como se pronuncia essa ferramenta. Mas o que é a TIOB? A TIOB é uma empresa especializada em avaliar e acompanhar a qualidade de software. Só que ela criou, essa mesma empresa que avalia a qualidade de software, ela criou um índice que é atualizado mensalmente. Essa é a grande pegada, o grande diferencial dessa ferramenta. Então, provavelmente, se você acessar esse link hoje, o recorte que você está vendo aqui agora na minha apresentação pode ser diferente. Tá? Então, em setembro de 2023, por exemplo, a linguagem Python é a linguagem mais popular, seguindo esse recorte aqui da TIOB. Como é que é esse índice? Como é que ele é calculado? Como ele chega a classificar aquela linguagem como mais popular? Java aqui está em quarto lugar. Então, ou seja, Python e Java estão entre as 5 linguagens mais populares. E Java, eu que acompanho esse índice há muito tempo, há muitos anos, Java ficou por muitos anos com o topo. Hoje o Python ultrapassou talvez em razão da popularidade do mercado de ciência de dados, né? Então, Python é uma linguagem que é bastante adotada pelos, pelos profissionais dessa área, né, de ciência de dados, e essa área tem ganhado popularidade, então talvez isso tenha influenciado. Mas o que é importante vocês entenderem é que, no caso da TIOB, esse índice que é gerado por eles, ele é baseado no número de engenheiros qualificados em todo o mundo, cursos e fornecedores terceirizados. Então, quantos engenheiros existem e cursos e fornecedores terceirizados existem naquela linguagem? Isso é uma das variáveis que influenciaria o incremento ou decremento do índice de popularidade daquela linguagem. O outro critério é baseado nas buscas que são realizadas tanto no Google, no Bing, no Yahoo, na Wikipedia, no Amazon, no YouTube e Baidu. Também é um outro critério utilizado, que é semelhante da ferramenta que eu apresentei antes, né, que é a PYPL. Então,
A TIOB, ela utiliza um critério semelhante e ainda acrescenta essa questão do número de engenheiros qualificados, né, no mundo e que atuam nessas linguagens que estão listadas aqui. Então, são dois elementos que influenciam esse índice do TIOB. O que é importante destacar é que a escolha de Python e Java parece acertada também por esse segundo índice aqui. O terceiro ranking que eu costumo utilizar para mostrar para vocês é o ranking da RedMonk, né? Nesse caso, a RedMonk ela utiliza outro critério para poder medir a popularidade de uma linguagem. Curiosamente, seguindo esse outro critério, Python não é mais a linguagem mais popular. A linguagem mais popular é JavaScript. Então, neste índice, esse índice aqui é atualizado anualmente, tá, pessoal? E aqui tá as várias linguagens em cima desse índice aqui. Então, JavaScript aparece no topo, segundo Python e terceiro Java. Ou seja, de novo, Java e Python estão entre as 5 linguagens mais populares do mundo. E como é que é utilizado como é que esse ranking das linguagens mais populares, o mais importante, é montado seguindo esse critério aqui da RedMonk? Então ele mede a tração de um código no GitHub. O que significa atração? A popularidade, o quanto ele está sendo construído, a quantidade de código está sendo construído, projetos estão sendo construídos naquela determinada linguagem. No caso, do GitHub, eles utilizam o número de projetos e o número de commits. E faz sentido o número de commits porque significa que continua ativo, né, aquele projeto na plataforma do GitHub. O segundo critério é essa ferramenta de perguntas e respostas, né, que é muito popular entre os programadores, que é a Stack Overflow. Então, o número de perguntas e respostas, seja, aí de novo, é tração também, discussão. Aquela linguagem está promovendo discussão, está promovendo o envolvimento da comunidade no mundo todo. Então, significa que aquela linguagem está sendo bastante utilizada, é bastante popular. Esse é o terceiro critério que eu teria para mostrar para vocês. E, de novo, Java e Python está entre as 5 linguagens mais populares. Ou seja, não é só uma percepção, eu insisto nisso, não é só uma percepção pessoal da importância dessas duas linguagens, mas isso aqui está se confirmando por esses índices. Pelo menos no recorte da pesquisa que eu fiz em setembro de 2023. Você que está assistindo o vídeo nesse momento, considere essa ressalva. O quarto e último elemento que eu gostaria de mostrar para vocês é esse ranking aqui da I3E, que equivale para o pessoal aqui vamos dizer assim, como se fosse o CREA internacional. Estou forçando aqui uma comparação, mas a I3E é o Instituto de Engenheiros e Eletricistas e Eletrônicos, ou seja, já é um instituto que já definiu muitos padrões para a área de eletrônica, engenharia elétrica, no mundo todo. Então, não é difícil de acreditar que a tomada que você está utilizando tem alguma influência de algum padrão que a galera que trabalha aqui nesse instituto contribuiu, colaborou para esse instituto, desenvolveu. Então, ou seja, é um instituto com reputação internacional também. Não é um instituto, vamos dizer assim, que representa a área do pessoal da ciência da computação, que é a ACM, né? A ACM tem mais aderência com a área da computação do que o I3E, né? Que a gente chama de I3E. Mas é um instituto que a turma da computação também transita, tá ok? Então, em 2023, em setembro de novo, eu fiz essa pesquisa e aí eu cheguei nesses resultados que vocês estão vendo aqui, ó. Python, Java e JavaScript estão entre as linguagens de maior tendência no mundo, né? Python em primeiro lugar, Java em segundo lugar. Aí aqui, no caso, Python novamente aparece em primeiro lugar, né? Nesse critério aqui de força, né? Do ranking de Spectrum. E então aqui é o mais relevante, o critério mais relevante para a gente do que a tendência. Ou seja, a tendência está falando mais projetando para o futuro, né? E enquanto que o Spectrum está um recorte, vamos dizer assim, atual. Então Python novamente está aqui em primeiro lugar, Java em segundo, tá? Por último, mas não menos importante, quantidade de empregos que são ofertados, segundo esse índice da I3E. Notem que SQL, que é a linguagem utilizada para manipular bancos de dados, é o primeiro lugar. Ou seja, existe uma grande oferta. E aí o que eu falei para vocês que Python tem muita aderência com o pessoal que trabalha com ciência de dados, ou seja, como se andassem junto, né? SQL, banco de dados. Então, logo em seguida aqui, ó, vocês estão vendo Python, né? SQL em primeiro lugar, Python em segundo e terceiro Java.
Java sempre, aqui nesses casos, sempre atrás de Python. Mas o que é importante? O recorte que eu gostaria de mostrar aqui. Entre os 5 primeiros, Python e Java está sempre presente. Isso que é relevante deixar como ressalva. Então, por isso, fiz questão de montar esse curso em cima dessas duas linguagens, em Python e Java.